Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Como é o nosso primeiro vídeo da semana, é um vídeo de caso criminal. Eu espero que vocês gostem do caso escolhido para trazer no vídeo de hoje. E ele é um caso bem pesado, porque é um caso na qual uma pessoa da família foi responsável por destruir a família inteira. Então, assim, era para ser uma família enorme e grande, mas misteriosamente os 9 filhos dessa mulher, eles vão ser mortos em sequência, quase assim. Então, um em seguida do outro, ela estava grávida e aí, misteriosamente, eles faleciam. Um em seguida do outro, então, assim, estava muito estranho. Para alguns médicos, eles acharam que era uma doença, um defeito genético. E para as pessoas em volta, aquela história já revelava um panorama muito obscuro. Então, a gente vai falar hoje sobre a história da Mary Beth Tinning. Vamos falar sobre quem era Mary Beth Tinning. Então, ela nasceu dia 11 de setembro de 1942 em Duanesburg, que fica em Nova York. Não se tem muitas informações sobre a sua formação acadêmica. Durante um pouco desse tempo, né, da formação dela ali, o pai dela, ele foi mandado para o exterior para lutar na Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, a sua mãe, ela estava trabalhando. Ou seja, os pais dela, eles eram constantemente ausentes na vida dela, né? E ela era constantemente passada de parente para que outras pessoas cuidassem dela. Um parente idoso dela uma vez disse que ela era uma criança indesejada e que foi acidente ela ter nascido. Quando o seu irmão mais novo nasceu e chegou à adolescência, ela falou pra ele: "Você era o que eles queriam, não eu." O pai dela, então, ele vai terminar o serviço da guerra ali, né? Ele vai, após isso, trabalhar como operador de imprensa em uma fábrica vizinha à General Electric. Pra quem não sabe ou não lembra, é a fábrica do Thomas Edison, que já foi citada no vídeo do Thomas Edison. Então, essa fábrica ela era uma das maiores empregadoras, né, naquele momento, naquela época. Tinha vários funcionários, era muito importante. Toda a economia que essa fábrica sozinha conseguia movimentar. Vamos falar sobre a vida adulta. Nessa fase, ela chegou a afirmar uma vez que o pai dela havia abusado dela quando criança. Isso tudo em uma entrevista policial que aconteceu no ano de 1986. Ela então disse para o investigador que ele tinha espancado ela e trancado em um armário. Durante o depoimento no tribunal, ela negou que o pai dela tinha más intenções e ela acreditou que ele fez aquilo só porque ele achava que ela merecia aquilo como castigo. Na escola, ela estudava na Duanesburg, como já foi falado, era uma estudante na média. Nessa escola, ela acabou se formando em 1961, após completar o ensino médio. Então, ela foi trabalhar com vários empregos de baixa remuneração e não qualificados. E tem um momento, então, em específico que ela vai conseguir um emprego como auxiliar de enfermagem no Hospital Ellis, em Nova York. Casamento. É então em 1963 que ela vai conhecer o Joseph Tinning em um encontro às cegas. Eles vão se casar em 1965. Ela disse para ele em um certo momento que ela queria duas coisas na vida dela. Uma era se casar e a outra era ter filhos. Então, no ano de 1967, ela já tinha feito essas duas coisas. A primeira filha dela foi Bárbara, que nasceu dia 31 de maio de 1967. O segundo filho foi Joseph, ele nasceu dia 10 de janeiro de 1970. Em outubro de 1971, ela já estava grávida do seu terceiro filho. Nesse ano também, o pai dela acabou vindo a falecer devido a um ataque cardíaco. O terceiro filho dela nasceu, que era Jennifer, com uma infecção e logo acabou falecendo. Em 9 semanas, outros 2 filhos dela acabaram morrendo também, nascendo e morrendo. Ela sempre foi bem estranha, segundo as pessoas, né, que conviviam. Mas após 3 filhos dela falecerem, as pessoas dizem que ela se tornou retraída e que ela sofreu mudanças significativas no humor dela. O casal, então, eles decidem se mudar para uma casa nova, na esperança de que essa mudança fosse fazer muito bem para eles, né? Após ela ter o quarto e o quinto filho, e eles virem a falecer, antes de completar 1 ano de idade, os médicos, então, começam a desconfiar que os filhos dele tinham uma doença genética, né? Um problema genético. Mas para os amigos e familiares, esses acontecimentos eles já mostravam, né, coisas extremamente sombrias. Eles achavam que não era somente um problema genético. Eles falavam entre eles como as crianças pareciam extremamente ativas e saudáveis antes de falecerem. Eles estavam se questionando se aquilo realmente fosse genético, por que eles iam continuar tendo filhos, então, sabendo que a genética deles faria com que os filhos morressem, né? Não fazia muito sentido essa teoria. Ao ver a Mary grávida, eles perguntavam também até quando que duraria isso, né?
Os familiares também notaram que ela ficava muito chateada se ela achasse que ela não estava recebendo a atenção devida aos funerais dos filhos e em outros eventos da família. Então ela queria atenção e ela ficava muito chateada quando ela não tinha a atenção necessária. No ano de 1974, o esposo dela vai ser internado no hospital por conta de uma alta dose, quase fatal, e de barbitúricos. Mais tarde, nesse período, o casal vai admitir que eles estavam passando sim por problemas no seu casamento, e a Mary vai dizer que foi ela que colocou os comprimidos para tomar no suco de uva. Então, ela tinha conseguido eles de um amigo que tinha uma criança com epilepsia, e ele achou que isso não era um problema, então ele resolveu continuar com ela. Ele não resolveu se separar por conta desse ocorrido. Em agosto de 1978, o casal ele resolve iniciar um processo de adoção de um garotinho chamado Michael. Nessa mesma época, ela vai estar engravidando novamente, mas outros 2 filhos do casal vão vir a falecer. Eles sempre acharam que se tratava realmente de alguma falha genética, mas isso não fazia sentido quando essa teoria fosse aplicada a alguém que foi adotado, porque eles não tinham a mesma genética. Por exemplo, o Michael ali, que eles queriam adotar. E ele também havia falecido, e não fazia sentido nenhum essa teoria. A polícia, então, foi alertada pelos médicos e assistentes sociais para ficarem de olho na Mary. As pessoas comentaram sobre o comportamento dela após o funeral da Tammy, que era sua nona filha que vinha a falecer. Ela ofereceu um lanche após o velório, na sua casa para amigos e familiares. Um vizinho dela percebeu que o comportamento sombrio e usual dela tinha ido embora e ela parecia sociável enquanto ela estava se envolvendo em conversas casuais. Para algumas pessoas, a morte dessa criança foi a gota d'água. A linha direta da delegacia foi alimentada por várias ligações de familiares, médicos e enfermeiros que relataram sobre suspeitas da morte das crianças da Mary, da família Tinning. A investigação ela aconteceu da seguinte forma: o chefe da polícia ele contatou um patologista forense para fazer algumas perguntas para ele, alguns questionamentos sobre a síndrome da morte súbita do lactente. E uma das primeiras perguntas que ele fez foi se era realmente possível que 9 pessoas de uma mesma família morressem de causas naturais. Esse patologista respondeu que não era possível e pediu para que ele enviasse os arquivos do caso para ele. E ele explicou ainda que as crianças que morrem dessa síndrome, citada ali, também conhecida como morte no berço, elas não ficam azuis, elas parecem normais depois que morrem. Se um bebê fosse azul, era suspeito que isso tivesse sido causado por asfixia homicida, ou seja, alguém teria sufocado as crianças. Mais tarde, esse patologista escreveu um livro na qual ele atribuía a morte das crianças como resultado da Mary ter a síndrome de Munchausen. Essa síndrome, basicamente, é um transtorno que acontece onde os indivíduos, nesse caso a mãe, vão causar a si mesmo doenças ou traumas psicológicos, a si mesmo ou aos outros, para chamar a atenção e para ter a simpatia das pessoas em volta. O doutor escreveu que ela gostou da atenção das pessoas que sentiram pena dela pela perda de seus filhos. Então, essa síndrome ela é conhecida por síndrome aguda de Munchausen por procuração. E aí são causados danos para que as pessoas em volta tenham pena ou sintam empatia por aquela pessoa, para que essa pessoa tenha a atenção que ela quer. A confissão. Dia 4 de setembro de 1986, os investigadores eles vão trazer a Mary para o interrogatório. Por várias horas ela vai contar aos investigadores sobre os diferentes eventos que ocorreram com a morte dos seus filhos. Ela vai negar ter algo a ver com a morte deles. Horas após o início desse interrogatório, ela vai desabar e admitir ter matado 3 das 9 crianças. Eu não fiz nada para Jennifer, Joseph, Barbara, Michael, Mary, Francis, Jonathan. Ela confessou, só estes 3, Timothy, Nathan e Tammy. Sufoquei cada um com um travesseiro, porque não sou uma boa mãe por causa dos outros filhos. Joseph Tinning, ele foi levado à estação e lá ele encorajou a Mary a ser honesta. Aos prantos, então, ela admitiu a ele tudo o que ela havia falado para a polícia. Os interrogadores, então, eles pediram para que ela revisasse cada assassinato dos filhos e explicasse o que aconteceu com cada um. Nesse momento, então, ela vai fazer uma declaração de 36 páginas sobre as crianças que ela havia matado, que era o Timothy, o Nathan e a Tammy, e ela negou ter feito qualquer coisa aos outros filhos. Ela assinou e datou essa confissão, e de acordo com seu depoimento, ela matou Tammy porque a garota não parava de chorar. Ela foi então presa e acusada do assassinato de 2º grau da filha. Os investigadores eles não conseguiram achar provas suficientes para acusar ela do assassinato dos outros filhos. Nas audiências, ela disse que a polícia ameaçou desenterrar os corpos dos seus filhos e rasgar membro a membro de cada um durante o interrogatório. Ela disse que o depoimento de 36 páginas era uma confissão falsa, que era apenas uma história que a polícia estava contando e ela estava repetindo.
Apesar de seus esforços para bloquear sua confissão, foi decidido que a declaração seria usada como prova em seu julgamento. O julgamento dela vai começar no Tribunal do Condado, dia 22 de junho de 1987. Boa parte do julgamento vai se centrar na causa da morte da Tammy. A defesa vai usar vários médicos como testemunhas que as crianças tinham sofrido de um defeito genético, que era uma nova síndrome, né? Os médicos iam falar isso. Uma médica especialista em CIDs, ela testemunhou que o sufocamento e não doença foi o que matou a Tammy. A Mary não testemunhou durante esse julgamento dela. Após 29 horas de julgamento, o júri finalmente tomou uma decisão. Ela foi considerada culpada do assassinato de segundo grau da Tammy. O Joseph disse mais tarde ao New York Times que ele tinha uma opinião diferente sobre isso tudo, mas é que ele acreditava que o júri tinha feito o trabalho dele. Durante a sentença, ela leu uma declaração na qual ela lamentava a morte da Tammy e que ela pensava nela todos os dias, mas não participou da sua morte. Ela disse que nunca tentaria parar de provar sua inocência. O Senhor lá em cima e eu sei que sou inocente. Um dia o mundo inteiro saberá que sou inocente, talvez então eu possa ter minha vida de volta, ou o que resta dela. Ela foi condenada a 20 anos de prisão perpétua e enviada para a prisão para mulheres de Belford Hills, em Nova York. Vou falar sobre as audiências de encarceramento e liberdade condicional. Ela já foi aceita em liberdade condicional 3 vezes durante o período em que ela estava presa. Em março de 2007, o investigador William Burns falou em nome da Mary pedindo a libertação dela. Ele foi o principal interrogador a falar com ela quando ela confessou ter matado 3 dos 9 filhos. Quando foi questionada sobre seu crime, ela disse ao Conselho da Liberdade Condicional: "Tenho que ser honesta, a única coisa que posso dizer é que sei que minha filha está morta, vivo com isso todos os dias. Não tenho nenhuma lembrança e não posso acreditar que a fiz mal. Não posso dizer mais do que isso." Os comissários negaram liberdade condicional a ela, alegando que ela tinha mostrado pouco conhecimento sobre seu crime e pouco remorso. Em janeiro de 2009, ela foi perante o Conselho da Liberdade Condicional pela segunda vez, e dessa vez ela disse que ela se lembrava de mais coisas do que durante sua primeira audiência de liberdade condicional. E em março de 2009, ela afirmou estar passando por maus momentos quando matou sua filha. O Conselho da Liberdade Condicional novamente negou liberdade a ela, afirmando que o remorso que ela tinha era superficial. Em março de 2011, ela foi mais aberta durante sua última audiência de liberdade. Admitiu ter sufocado Tammy com um travesseiro, mas continuou insistindo que seus outros filhos teriam morrido da síndrome da morte súbita. Quando foi pedido a ela que descrevesse o insight que tinha sobre suas ações, ela respondeu: "Quando olho para trás, vejo uma pessoa muito machucada e confusa. Às vezes tento não me olhar no espelho, e quando o faço, apenas, não há palavras que eu possa expressar agora, não sinto nenhuma, sou apenas nenhuma." Ela disse que tentou se tornar uma pessoa melhor e pedir ajuda e ajudar outras pessoas. Ela teve sua liberdade condicional negada em 2011 e ela seria elegível novamente a isso em 2013. Seu esposo continuou apoiando ela e visitava regularmente na prisão, embora Mary tenha dito em sua última audiência de liberdade condicional que as visitas estavam se tornando mais difíceis. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Ele é extremamente bizarro e é muito doentio tudo isso que aconteceu. Afinal, foram 9 vidas perdidas e uma família destruída. E essa história é muito pesada. E eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei aqui pra vocês. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui embaixo. Comentem o que acharam do vídeo. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que se interessa por esse tipo de assunto. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.